O que você faria se encontrasse uma cobra gigantesca em seu quintal? Foi isso que Dona Alzira encontrou. Você não vai acreditar no que aconteceu com uma viúva solitária que começou a alimentar uma cobra gigante. Lá para os lados do interior de Mato Grosso, perto de um rio largo e de matas fechadas, vivia Dona Alzira, uma mulher simples, viúva há mais de 10 anos. A casa dela era pequena, feita de madeira antiga, rodeada por banameiras e um quintal de terra batida. Desde que o marido morreu, ela vivia só. Companhia mesmo, só as galinhas e o cachorro velho, o Fumaça. O povo da vila dizia que Dona Alzira falava com o vento e que o silêncio da solidão já tinha deixado ela meio passada da cabeça. Mas quem a conhecia de perto sabia, ela era apenas uma mulher cansada da vida dura, tentando achar sentido nas coisas simples. Certo dia, ao amanhecer, enquanto varria o terreiro, ela notou algo estranho. No canto do galinheiro, a terra parecia mexida e algumas galinhas tinham desaparecido. Achou que fosse raposa ou gambá. Reforçou as tábuas, armou armadilhas, mas na manhã seguinte, mais 2 galinhas sumiram. Na terceira noite, ela resolveu vigiar. Ficou na janela, com o lampião aceso, o coração apertado. E foi aí que viu. Do mato escuro, uma sombra longa, grossa e silenciosa, deslizou pelo quintal. Era uma cobra enorme, tão grande que parecia uma tora viva de madeira. Dona Alzira levou a mão ao peito. O coração disparou. A bicha entrou devagar, sem pressa, e foi direto para o galinheiro. Naquela hora, qualquer um teria fugido, mas ela ficou parada entre o medo e o espanto. Nos dias seguintes, o mesmo aconteceu. A cobra voltava, sempre no mesmo horário, como quem já sabia o caminho de casa. E o mais estranho, nunca atacava ninguém além das galinhas. Certa manhã, movida por uma mistura de curiosidade e coragem, Dona Alzira fez algo impensável. Pegou um pedaço de carne velha, jogou perto da moita onde a cobra costumava aparecer e ficou olhando, à distância. Minutos depois, ela viu o mato se mexer e o corpo enorme deslizar lentamente até a carne. A cobra comeu e foi embora. No outro dia, ela fez o mesmo. E no outro também. Com o tempo, aquele medo foi virando um tipo de costume. A viúva começou a preparar comida pensando nela. Chamava de a hóspede, uma visita que vinha toda tarde, pontual, para comer e sumir no mato. Mas o mais inquietante estava por vir. As galinhas pararam de desaparecer e o cachorro Fumaça parecia não se importar mais com a presença do animal. Tudo estava tranquilo demais. Até que, numa madrugada abafada, Dona Alzira acordou com um barulho pesado no telhado. Era como se algo enorme rastejasse sobre as telhas. O coração dela gelou. Pegou o lampião e foi ver. Quando abriu a porta, o silêncio era total. Mas, ao erguer o olhar para o telhado, viu um brilho que a fez travar. 2 olhos dourados refletindo a luz do lampião. A cobra estava em cima da casa, e o corpo dela descia pelas paredes, grosso como o tronco de uma mangueira. Dona Alzira ficou sem voz. Por um instante pensou que era o fim, mas a bicha apenas olhou para ela imóvel, como se observasse, e depois, sem pressa, voltou para o mato. Na manhã seguinte, a mulher nem levantou da cama. Ficou lembrando dos olhos dourados. Por que ela não me atacou? Pensava. Será que entende que eu a alimento? No outro dia, ela deixou carne de novo, e a cobra apareceu. Comeu devagar, depois olhou para Dona Alzira e foi embora. A mulher sentiu um arrepio que misturava medo e um tipo de respeito estranho. Aos poucos, a história começou a se espalhar. Um vizinho viu a cobra passando perto do rio e contou na vila. Logo, o povo dizia que a viúva vivia com uma cobra encantada, um espírito de floresta que protegia a casa dela. Outros diziam que era castigo.
que alimentar uma fera daquela era brincar com o perigo. Mas Dona Alzira ignorava tudo. Lá no fundo sentia que aquele animal não estava ali por acaso. E toda vez que os olhos dourados brilhavam no meio do mato, ela tinha a sensação de que o marido, lá do outro lado da vida, estava tentando lhe mandar um recado. Mas o que era proteção podia também esconder um perigo. Certa noite, o cachorro Fumaça começou a latir sem parar. O barulho vinha do galpão onde ela guardava lenha e mantimentos. Quando abriu a porta, Dona Alzira sentiu um cheiro forte, pesado. Levantou o lampião e viu encostado no canto o corpo da cobra, enorme, imóvel, com o corpo enrolado em volta de algo. Ela se aproximou devagar, e quando o lampião iluminou por completo, o sangue lhe fugiu do rosto. O corpo enrolado não era de um bicho, era um homem. O lampião tremia nas mãos de Dona Alzira. A chama dançava, projetando sombras longas nas paredes do galpão. O corpo da cobra estava ali, enrolado em volta de algo, e aquele algo tinha forma humana. Por um instante ela achou que o coração ia parar. A boca secou, o corpo travou. Aos poucos a chama do lampião revelou o rosto pálido de um homem, barba por fazer, roupa suja de lama e os olhos fechados, ainda. A cobra não se movia. Ficava ali, com o corpo espesso, firme, segurando o homem preso, mas sem matá-lo. Parecia guardar. Dona Alzira recuou um passo. Um medo se misturava à confusão. — Meu Deus! Quem é esse? O que ele está fazendo aqui? Murmurou. De repente, o corpo do homem se mexeu. Um gemido fraco escapou de sua boca. Ele ainda estava vivo. A mulher, trêmula, deu 2 passos para frente e sussurrou. Moço, moço, tá me ouvindo? A cobra ergueu a cabeça como se entendesse e olhou para ela. Os olhos dourados brilharam na penumbra. Por um instante parecia que o animal esperava sua decisão. E então, devagar, desenrolou o corpo. O homem caiu no chão, respirando com dificuldade, coberto de marcas de arranhões. A cobra, sem fazer barulho, deslizou para fora do galpão e sumiu no escuro da mata. O silêncio foi absoluto. Dona Alzira ajoelhou-se ao lado do estranho. Tocou o pescoço dele, ainda havia pulso. Correu para dentro de casa, pegou uma bacia com água e um pano limpo. Com mãos trêmulas, limpou o rosto do homem e tentou fazê-lo acordar. Ele abriu os olhos, assustado, e a primeira coisa que perguntou foi: Onde ela tá? Quem, meu filho? Perguntou Alzira. A cobra, ela me salvou. Ela recuou, confusa. Salvou? Aquela bicha quase te matou. O homem tossiu e respondeu, com voz fraca: Não, ela me tirou do rio. A viúva sentou-se ao lado dele, sem entender nada. Ele contou, entre pausas e respirações pesadas, o que havia acontecido. Disse que se chamava Arlindo e que trabalhava num garimpo rio acima. 3 dias antes, uma enchente repentina arrastou tudo, barracas, ferramentas, até gente. Ele tentou nadar até a margem, mas a correnteza era forte demais. Quando achou que ia morrer, sentiu algo tocar sua perna. Era uma cobra enorme e, em vez de atacá-lo, o empurrou até a margem. Ele desmaiou. Quando acordou, estava no galpão da viúva. Dona Alzira ficou muda. Aquela história parecia impossível. Mas o homem falava com tanta convicção e, de repente, ela lembrou. Na noite da tempestade, tinha ouvido barulhos no telhado e o cachorro latir sem parar. Será que a cobra o trouxe para lá naquela madrugada? O homem tentou se levantar, mas estava fraco. Ela o ajudou, ofereceu comida e abrigo. E, enquanto ele dormia, Alzira ficou à porta olhando para o mato, esperando. Sabia que ela, a cobra, voltaria. Na manhã seguinte, o sol mal tinha subido e o cachorro começou a rosnar. Do meio das bananeiras, o mato se abriu devagar. E lá vinha ela, a mesma cobra, imensa, deslizando em silêncio, os olhos dourados refletindo a luz do amanhecer. Dona Alzira não sentiu medo. Pelo contrário, parecia que um animal vinha pedir algo. Eu sei que foi você, né?
disse ela baixinho. Você trouxe o moço para cá. A cobra ficou parada, observando, e num movimento lento, ergueu a cabeça como se concordasse. Depois, voltou-se para o rio e desapareceu. A mulher passou o dia pensativa. Arlindo melhorava aos poucos e prometeu ir embora assim que conseguisse andar direito. Mas, nas noites seguintes, ela começou a ouvir de novo o som pesado no telhado. Não era ameaça, era vigilância. A cobra estava ali. Certa noite, Arlindo acordou assustado. Disse que sonhou com o marido falecido de Alzira, em pé, na beira do rio, com uma cobra dourada aos pés, dizendo: "Ela protege quem não tem mais ninguém." Aquela frase não saiu da cabeça da viúva. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. O povo da vila, curioso, foi até a casa dela, dizendo que tinha visto a cobra enorme nas margens do rio e que ela parecia proteger o caminho até o sítio. Ninguém mais se atrevia a caçar ou pescar por ali. Era como se o lugar tivesse sido tomado por uma força misteriosa. Mas quanto mais se espalhava a história, mais gente aparecia. Garimpeiros, caçadores e até curiosos armados, querendo ver a cobra encantada da viúva. Alzira implorava para que deixassem o bicho em paz, mas ninguém ouvia. Diziam que uma cobra daquele tamanho podia valer muito. A pele, os dentes, o mito. Numa noite chuvosa, ela ouviu passos no quintal. 3 homens com lanternas e rifles estavam rondando o galpão. Ela saiu para fora e gritou: "Vão embora daqui!" Um deles respondeu rindo: "Só vamos depois de pegar o bicho, velha!" Foi então que o chão pareceu estremecer. O barulho veio de trás da casa, um som surdo, profundo, como um trovão rastejando. Os homens se viraram, e dos arbustos a cobra surgiu. Os olhos dourados brilharam na escuridão. O corpo gigante se ergueu, e o som do roçar das escamas fez o ar gelar. Os homens recuaram, apavorados. Um deles atirou. O estampido ecoou na mata. Dona Alzira gritou, desesperada: "Não!" O tiro pegou de raspão na cobra, que soltou um rugido abafado, estranho, como se fosse o próprio som da terra. E o que aconteceu depois foi algo que ninguém jamais esqueceu. O estampido do tiro ecoou por todo o vale. Por um instante, o tempo pareceu parar. A chuva caía grossa e o cheiro de pólvora se misturava ao da terra molhada. A cobra recuou alguns metros, o corpo sinuoso deixando um rastro escuro na lama. Os homens, trêmulos, tentavam recarregar as armas. Mas antes que conseguissem, o chão sob eles tremeu de novo. Um trovão ribombou no céu, e um clarão iluminou o quintal. A silhueta da cobra se ergueu, gigantesca, com os olhos dourados faiscando como 2 brasas vivas. Dona Alzira, encharcada, correu e se colocou na frente do animal, gritando: "Parem! Parem agora!" Os homens hesitaram. O medo era visível nos olhos deles. Mas o mais novo, apontou a arma de novo. Antes que pudesse puxar o gatilho, um raio caiu no rio e um estrondo ensurdecedor sacudiu tudo. A cobra avançou. Não atacou, apenas passou por cima deles como uma onda viva. As armas voaram, o chão se abriu em sulcos fundos. Os homens correram, tropeçando, gritando feito crianças. Dona Alzira caiu de joelhos, coberta de lama, vendo o bicho se afastar devagar. Mas havia algo diferente. No flanco esquerdo da cobra, o sangue escorria lentamente. Ela se aproximou, com lágrimas nos olhos. "Não, não, minha filha, não faz isso comigo." A cobra a olhou e por um breve instante houve algo humano naquele olhar. Um brilho de reconhecimento, quase como um adeus. E então, o corpo gigante começou a deslizar até o rio. Cada movimento era mais lento, mais pesado. Quando chegou à margem, o bicho parou, ergueu a cabeça uma última vez e desapareceu nas águas escuras. O silêncio caiu. A chuva cessou de repente. Só se ouvia o som distante do rio correndo, calmo,
como se nada tivesse acontecido. Nos dias que seguiram, o povo da vila comentava a história como se fosse lenda. Diziam que a cobra tinha sido morta, outros juravam que ela havia virado um espírito guardião do rio. Mas Dona Alzira sabia a verdade, ou pelo menos parte dela. Arlindo, o homem salvo pela cobra, decidiu ficar e ajudar a cuidar da roça. Com o tempo, o medo do lugar virou respeito. As pessoas voltaram a comprar legumes e frutas da viúva, mas ninguém mais se atreveu a caçar por aquelas bandas. E foi numa dessas manhãs, quando o sol nascia avermelhado no horizonte, que Arlindo encontrou algo estranho perto da beira d'água. Uma pele. Grossa, enorme, reluzente como ouro sob a luz do sol. "Dona Alzira!" gritou ele. "Venga isso!" Ela se aproximou devagar. Ao tocar a pele fria, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Era como se o coração dela tivesse reconhecido aquele toque. De repente, algo brilhou entre as dobras da pele. Uma pequena pedra, verde e cintilante, do tamanho de uma azeitona. "Uma esmeralda?" murmurou Arlindo. Mas Dona Alzira sabia que aquilo não era uma joia comum. Era um presente, um sinal. Ela levou a pedra para dentro, colocou num pequeno pote de barro e guardou no altar, ao lado do retrato do marido falecido. Desde então, todas as noites, o vento soprava suave pelas frestas da janela e o lampião balançava sozinho, como se alguém o estivesse acendendo. Os anos passaram. Arlindo virou um homem forte, trabalhador. Ajudou a viúva a recuperar a fazenda e, com o tempo, ela se tornou novamente próspera. Mas a velha nunca esqueceu o que tinha acontecido. De vez em quando, ela sentava à beira do rio, com um olhar perdido na correnteza, e jurava ver, lá no fundo, um vulto dourado se movendo entre as pedras. Um brilho que só ela parecia enxergar. As pessoas da vila, quando passavam por ali, faziam um sinal da cruz. Alguns diziam que era coisa do diabo. Outros, que era um milagre. Mas Dona Alzira sorria. "Vocês não entendem", dizia ela. "Tem coisa que a gente só sente quando o coração fica sozinho por tempo demais." Certa noite, muitos anos depois, quando o corpo já pesava e o passo era lento, ela sonhou. Sonhou que estava de novo no rio, com a cobra enrolada ao redor dela, não em ataque, mas em abraço. O marido sorria na outra margem, estendendo a mão. Ela acordou serena. Foi até o altar, acendeu o lampião e segurou o pote de barro nas mãos. A esmeralda ainda brilhava. Sussurrou baixinho: "Obrigada, minha filha. Agora eu posso ir." Na manhã seguinte, Arlindo a encontrou sentada na cadeira de balanço, com um sorriso no rosto e o lampião ainda aceso. Do lado de fora, o rio corria tranquilo e um reflexo dourado tremia na superfície. Depois da morte de Dona Alzira, o sítio ficou conhecido como a Casa da Cobra Dourada. Os viajantes que passavam a noite pela estrada juravam ver uma luz que vinha do rio e um vulto enorme deslizando por entre as árvores. Diziam que era a alma da viúva, ou a própria cobra, guardando o lugar, como sempre fez. E até hoje, quando a lua cheia brilha sobre as águas, o som de algo se movendo pode ser ouvido nas margens. Uns dizem que é o vento. Outros juram que é o roçar de escamas gigantes, vigiando, protegendo, esperando a hora de aparecer de novo. Os anos passaram, e o pequeno sítio de Dona Alzira virou quase uma lenda entre os moradores da região. As crianças cresciam ouvindo as histórias que os mais velhos contavam ao redor da fogueira, e todas começavam com a mesma frase: "Cuidado quando for ao rio, porque lá mora o espírito da cobra dourada." Mas, diferente do medo, havia um respeito profundo naquele conto. As pessoas não falavam da cobra como um monstro, e sim como uma protetora, um ser que guardava o lugar e as almas boas que viviam por ali. Arlindo, agora um homem de cabelos grisalhos, continuou cuidando da propriedade. Nunca quis vender, mesmo quando vieram oferecer dinheiro por aquelas terras.
dizia sempre: "Essa casa tem um coração, e eu prometi para Dona Alzira que ele nunca deixaria de bater." Todas as manhãs, ele acendia o lampião que a viúva deixara no altar. A chama parecia viva e, de vez em quando, tremeluzia sozinha, mesmo sem vento. Nessas horas, Arlindo sorria, lembrando-se das histórias que ela contava sobre o marido e sobre a cobra. Certa noite, sentado na varanda, ele ouviu o som do rio ao longe. Era um som que conhecia bem, o roçar de algo pesado na água. Mas dessa vez, não sentiu medo, sentiu paz. Levantou-se, foi até a beira e ficou ali, olhando a lua refletida nas águas escuras. Por um instante, o brilho prateado se desfez e deu lugar a um reflexo dourado que se movia suave, quase como se estivesse dançando. "Boa noite, velha amiga", murmurou ele, e o brilho pareceu responder, desaparecendo logo depois, como quem entende uma saudade antiga. Com o tempo, o sítio virou abrigo para viajantes, pescadores e curiosos que queriam conhecer o lugar da cobra encantada. Arlindo nunca negava uma boa história. Sentava na varanda, com o lampião aceso, e contava tudo sobre Dona Alzira, sobre o mistério, sobre o amor e a coragem que existiam naquele coração solitário. Mas sempre terminava dizendo: "Nem tudo que a gente teme é mal. Às vezes, o que assusta vem só para ensinar a gente a olhar de outro jeito." E essa frase ficava na cabeça de quem ouvia, ecoando por dias. Os anos se transformaram em décadas. Arlindo envelheceu, e o sítio, embora simples, continuava de pé, forte, cheio de vida. A natureza ao redor parecia protegida, e os bichos do mato nunca mais desapareceram misteriosamente. Alguns juravam ver uma sombra se movendo entre as árvores nas noites de lua cheia, mas ninguém ousava ir conferir. Era como se todos soubessem que aquele lugar tinha um guardião. E, de certa forma, tinha mesmo. Quando Arlindo partiu, os filhos decidiram preservar o lugar. Construíram uma pequena capela à beira do rio, com o nome Capela da Cobra Dourada. E lá dentro, colocaram o velho pote de barro de Dona Alzira. Dentro dele ainda estava a pequena pedra verde, a mesma que ela havia encontrado tantos anos atrás. As pessoas da vila passaram a visitar o lugar, deixar flores, acender velas e fazer pedidos. Alguns pediam proteção, outros cura, e muitos simplesmente paz no coração. E de tempos em tempos, alguém contava ter visto ao entardecer uma luz dourada deslizando pelas águas do rio. Diziam que era um bom presságio, um sinal de que a velha alma de Dona Alzira ainda estava ali, cuidando de todos. E é por isso que essa história continua viva, porque mais do que uma lenda de uma cobra encantada, ela é uma lembrança sobre o poder da solidão transformada em amor, do medo que se torna fé e da natureza que protege quem a respeita. Dona Alzira nunca teve filhos, mas deixou um legado que nenhum ouro poderia comprar. A certeza de que até nas sombras pode existir luz e que às vezes os maiores milagres acontecem onde menos se espera. Se você chegou até aqui, lembre-se: existem histórias que não foram feitas para assustar, e sim para ensinar. A cobra gigante que todos temiam era, na verdade, um espelho da alma humana, selvagem, protetora e solitária. E Dona Alzira, com seu coração bondoso e sua coragem silenciosa, nos mostrou que o verdadeiro encantamento não mora nas lendas, mas no que a gente é capaz de sentir, mesmo quando está sozinho. Às vezes, o destino manda para nossa vida algo que parece perigoso ou incompreensível, mas que vem, na verdade, para curar, ensinar e proteger. Nem tudo que vem do escuro é ameaça. Algumas presenças misteriosas são apenas formas diferentes de amor. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que acredita que o bem pode vir das formas mais inesperadas
e ative o sininho para não perder as próximas histórias misteriosas do interior. E claro, se inscreva no canal agora mesmo, porque todos os dias eu trago histórias cheias de emoção, fé e mistério que vão fazer você enxergar o mundo com outros olhos. Até o próximo vídeo e lembre-se, nem todo rugido é ameaça. Às vezes é só o coração da terra chamando por você.